Bom dia, meus amigos, que a paz de Jesus esteja convosco e com todos. Mas, como sempre, agradecendo a Jesus, agradecendo a vida, esta bendita doutrina e que, inspirados neste texto, nos sintamos mais unidos, com mais um pouco de aprendizado e que assim seja. E hoje temos um capítulo, mais um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, um livro de uma inesgotável fonte de sabedoria. Emanuel e Francisco Cândido Xavier, dois médiuns, dão uma lição a todos nós com as explicações do conteúdo das próprias palavras de Jesus, contribuindo para percebermos melhor a dimensão da passagem do Mestre pela Terra. No prefácio deste livro, Emanuel escreveu: muitos discípulos, nas várias escolas cristãs, entregam-se a periquições teológicas, transformando os ensinos do Senhor em relíquias mortas. E nós vamos ver aqui, nesta e mais esta lição, que os ensinamentos do Senhor não são relíquias mortas, são relíquias bem vivas até aos dias de hoje. Mas vamos ver hoje aqui, apesar da imensa distância no tempo, que toda a mensagem do bendito Nazareno unifica Evangelho e vida, que os seus ensinamentos se ajustam e se combinam para o nosso bem. São relíquias vivas para todos nós. E vamos também aqui observar a lição que Emanuel, médium do Cristo, consegue extrair de um texto constituído apenas por 7 palavras. No capítulo 92, cujo título é Madalena, o benfeitor fala sobre uma das mais fascinantes e significativas, mas também incompreendidas, personagem dos tempos, na história do cristianismo nascente, cuja vida foi uma trajetória linda de fidelidade, renúncia, entrega e seguidora de Jesus. Maria Madalena, que tantas fantasias tem gerado ao longo dos séculos a respeito da sua vida, da sua relação e da sua vivência com Jesus. A história de Madalena, como as escrituras bíblicas, os evangelistas e os bons espíritos nos apresentam, depois de Maria de Nazaré, é a mais bela e real história de um dos vultos femininos que mais se destaca na convivência com Jesus. Uma história de ressurgimento e esperança que atravessa os portais do tempo. Vamos então falar sobre Madalena, começando com o próprio nome, Maria. Mas ela era da terra de Magdala, e daí Maria de Magdala, que ao longo das interpretações, ao longo do tempo, das interpretações e traduções, ficou Maria Madalena. Hoje o benfeitor Emanuel nos traz a interpretação de um versículo de João. João Evangelista, que nos deixou o Evangelho de João, as 3 epístolas e o livro do Apocalipse. João nos descreve neste versículo o encontro de Maria com o retorno do Cristo à vida. Quando o Mestre traz aquele anúncio ao terceiro dia, após o episódio do Calvário, aquela notícia, aquele anúncio do triunfo da vida após a morte, ou seja, a ressurreição após a crucificação. Neste primeiro momento, ela não percebe o que se passa, mas naquele encontro emocionante de fé, seu coração se preenche novamente de esperança e alegria. Ali, ela teve a certeza, uma das certezas mais profundas do cristianismo: a vida para além da morte. Madalena teve a certeza que o Mestre continuava presente, que a vida triunfa sobre a morte. Paulo, outro dos evangelistas, fala nas suas cartas: não fosse a ressurreição do Mestre, todo o Evangelho não teria o sentido que passou a ter com este último ato do Mestre, fechando com chave de ouro sua missão aqui na Terra, mostrando por todos os séculos o triunfo da vida. Ou seja, se não houvesse a certeza que a vida continua, a nossa fé não venceria, pois a nossa certeza que tudo se
pois é nessa certeza que tudo se explica, e sem esta certeza nunca compreenderíamos o porquê dos sofrimentos, das lutas, dos destinos e, sobretudo, o porquê das incertezas. Mas é neste saber que as próprias incertezas perdem o sentido, começando a perceber que tudo o que Jesus espera de nós, agora temos a certeza da vida após a morte. Esse conhecimento já havia sido trazido ao longo dos tempos, noutras culturas, mas tinha ficado fechado em círculos iniciáticos. Só ali, com Cristo, a imortalidade nos foi mostrada como um pilar do cristianismo. Jesus prepara ali o caminho para o advento consolador e escolhe Maria de Magdala, Maria Madalena, como sua mensageira. Conhecemos em linhas gerais, através dos evangelistas, os acontecimentos daquela hora, mas eis que chega Emanuel para completar tão importante acontecimento com o versículo de João. João, o discípulo que conviveu intensamente com Jesus e o único a acompanhá-lo até ao fim e a quem Jesus entregou a responsabilidade de cuidar de sua mãe, Maria de Nazaré. Após a ascensão do Cristo, João tornou-se pregador e foi peça fundamental na formação da Igreja. E chega Emanuel com esta magnífica e profunda explicação à luz do Espiritismo, com este versículo de João. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Mestre. Nesta frase, Jesus faz de Madalena sua mensageira e ela, de forma delicada, definitiva, aceitou tudo o que o Mestre lhe pediu. E diz Emanuel, dos factos mais significativos do Evangelho, a primeira visita de Jesus, na ressurreição, é daqueles que convidam à meditação substanciosa e acurada, ou seja, todos os factos, as passagens do Evangelho, nos convidam a uma meditação profunda, uma meditação que não fique só na superfície, que procure os valores morais que possam ser úteis às nossas vidas para a nossa melhoria espiritual. Esse é o objetivo do estudo do Evangelho, o nosso aperfeiçoamento moral. Meditação substanciosa e acurada. É preciso meditar-nos vivamente neste gesto inesquecível de Jesus. A lição é para todos, seguidores, aprendizes e outros. O estudo é imprescindível para que não tenhamos mais dúvidas. Narcisa, no livro Os Mensageiros, diz a André Luiz: enquanto a gente se engolfa em disputas e cálculos, o Evangelho não parece nada demais. É preciso estudá-lo e praticá-lo. E é isso que aqui Manuel nos diz. Toda a grandeza substanciosa do Evangelho precisa ser estudada e meditada. E, voltando a Emmanuel, que prossegue: por que razões profundas deixaria o Divino Mestre tantas figuras mais próximas de sua vida para surgir aos olhos de Madalena em primeiro lugar? Emmanuel aborda esta passagem fazendo a pergunta que nós próprios já fizemos tantas vezes e que é vulgar hoje, até aos dias de hoje, na sociedade. Muita gente questiona: porquê é ela? Porquê é aquela mulher? Porque Jesus apareceu a Madalena? A resposta é clara. Porque ela não duvidou e sempre entendeu que Jesus trazia a notícia promissora da vida além da terra. Na sua passagem, nos seus encontros com ele, ela tinha percebido isso. Ela fez-se instrumento poderoso para divulgar as verdades eternas e o Mestre sabia bem como proceder para que sua mensagem fosse entendida.
O mestre sabia que Madalena não mais vacilaria na sua fé. E diz-nos Emmanuel: somos naturalmente compelidos a indagar porque não teria aparecido antes ao coração abnegado e amoroso que lhes servia de mãe aos seus discípulos amados. Pois, meus amigos, de todos Maria era Maria de Nazaré, era a que sabia onde estava e quem era Jesus. Maria era um espírito vindo de planos superiores e desde o dia em que recebeu seu filho, sabia da sua missão. Maria permaneceu em silêncio, meditando, em meditação profunda, sofrendo a dor de mãe. Todos os outros tiveram as suas dúvidas, as suas hesitações, como Tomé que duvidou. E ainda hoje é uma frase decorrente na nossa sociedade, entre nós, a célebre frase: ver para crer como Tomé. Tomé precisou de ver porque não acreditou. Mas continua Emmanuel. Entretanto, o gesto de Jesus é profundamente simbólico em sua essência divina. Como sabemos, tudo no Evangelho, para além da forma, tem uma essência divina e é essa essência que nos alimenta. Não nos devemos perder em labirintos da intelectualidade. É preciso analisar os textos, vibrar com as mensagens, perceber os textos, sentindo a força que Jesus deixa em cada mensagem, em cada gesto, em cada parábola que Jesus deixou, aquele simbolismo, aquele magnetismo que ficou imantado na psicosfera, assim como no Pai Nosso, quando nós oramos e dizemos um Pai Nosso sentido, temos a certeza que ele chega ao alto. E continua a Emmanuel. E o benfeitor Emmanuel, frase por frase, explica o porquê daquela escolha. Dentre os vultos da Boa Nova, ninguém fez tanta violência a si mesmo para seguir o Salvador como a inesquecível obsediada de Magdala. Pois, meus irmãos, nenhum dos presentes na vida de Jesus apresentou uma transformação moral tão intensa como Madalena. Ninguém como ela fez tão grande mudança, que deixou a antiga vida para se renovar e ser uma nova Madalena. Fazendo o que nós, aos dias de hoje, temos demorado séculos para iniciar. Emmanuel é claro, não há mudanças sem dor. É preciso deixarmos os velhos hábitos. É preciso saber dizer não às velhas ideias que nos acompanham há séculos. E ninguém o fez como ela. A sua transformação moral foi muito intensa, nunca esquecendo que ela, Madalena, era acompanhada pela obsessão. Seu coração estava seco e desalentado. Só naquele dia o profeta Nazareno havia plantado em sua alma novos pensamentos que a levariam a entrar pela porta estreita. Foi naquele dia que ela conheceu o Mestre que tudo aconteceu, que tudo se transformou na vida dela. Madalena foi-se transfigurando, segundo o escritor Humberto de Campos, pela lavra mediúnica de Chico Xavier, no livro Boa Nova, capítulo 20, podemos ler: depois que ela ouvira a palavra de Jesus, observou que as facilidades da vida lhe traziam agora um tédio moral ao espírito sensível. Voltando para casa, repartiu os seus bens, decidindo seguir Jesus. Extraordinária esta mudança, extraordinária e rápida, porque ela, naquela noite que teve o primeiro encontro com Jesus, voltou para casa, repartiu os seus bens com os seus funcionários, com os mais chegados, e decidiu seguir Jesus, sempre, com a sua fé, com a sua transformação, sabia que tudo o que ele lhe pedisse ela iria fazer. Mas continua Emmanuel.
Nem mesmo Paulo de Tarso faria tanto, mais tarde. Porque a consciência do apóstolo dos gentios era apaixonado pela lei, mas não pelos vícios. Pois, meus irmãos, Paulo conhecia a cultura, era avançado nos estudos, tinha uma educação privilegiada à época, estrito observador da lei, mas não era dado a vícios. Seu pensamento era virtuoso, ele já era um homem virtuoso. E continua Emanuel. Madalena, porém, conhecera a fundo amargo o fundo amargo dos hábitos difíceis de serem extirpados. Amolecera-se ao contacto de entidades perversas. Permanecia morta nas sensações que operam a paralisia da alma. Emanuel, neste ponto, relembra a condição difícil em que ela vivia. O domínio mental a que estava sujeita levou-a a uma perda transitória da consciência da sua identidade. Madalena vivia numa condição difícil e confusa, vivia no campo das sensações, até ao encontro com Jesus, que a curou de insidioso processo obsessivo. Jesus, naquela hora e na primeira vez que compareceu à presença do Mestre, ele, Jesus, com o seu magnetismo divino, prendera para sempre o coração de Maria Madalena e que ela seria a mensageira da ressurreição. Jesus sabia e por isso se aconteceu a história, porque foi necessário e porque ela era uma mulher, tornou-se naquela hora uma mulher de fé. Continua Emanuel. Entretanto, bastou o encontro com o Cristo para abandonar tudo e seguir-lhe os passos, fiel até ao fim, nos atos de negação de si própria e na firme resolução de tomar a cruz que lhe competia no calvário de sua existência angustiosa. Ora, ao longo dos anos, nenhuma personagem foi alvo de tantas especulações, esquecendo a grandeza da sua renovação. Madalena vivia com hábitos mundanos, vivia em contacto com obsessores. Contudo, bastou um encontro com Jesus para abandonar tudo e segui-lo. Tomou a sua cruz e foi fiel ao Mestre até ao fim. O amor que Madalena sentia por Jesus fez-se instrumento poderoso para a sublime visão, para o desvendar da inevitável verdade, a vida além da morte. Madalena fez o que Jesus lhe pediu, terminando sua vida física praticando o amor, cuidando de todos e, sobretudo, dos leprosos do caminho. Ela própria, a lepra era uma doença muito comum na época, e ela própria foi vítima da doença devido ao contacto permanente que mantinha com os doentes. No livro Boa Nova, Psicografia de Chico Xavier, podemos compreender bem a grandeza deste espírito, que foi recebido por Jesus, que lhe disse: Maria, já passaste a porta estreita. Dos tempos, todos entendêssemos que é sempre tempo de mudança, de ajustes morais, deixando o passado no passado. Continua Emanuel. É compreensível que muitos estudantes investiguem a razão pela qual não apareceu o Mestre primeiramente a Pedro, ou João, à sua mãe ou amigos. É preciso entender bem que Madalena representa aqueles que cometem equívocos na vida, mas que conseguem reajustar-se perante as leis divinas e valerem-se para o bem, voltarem-se para o bem. E ninguém o fez tão bem como Madalena. Jesus, neste gesto, quis deixar claro que a sua doutrina será para todos que o queiram seguir. Ela foi a mais determinada.
E mesmo já no final deste magnífico capítulo, diz-nos Emmanuel: todavia, é igualmente razoável reconhecer que, com o seu gesto inesquecível, Jesus ratificou a lição de que a sua doutrina será para todos os aprendizes e seguidores, o código de ouro das vidas transformadas para a glória do bem. E ninguém como Maria de Magdala houvera transformado a sua à luz do Evangelho Redentor. Pois, meus irmãos, aqui o benfeitor Emmanuel explica-nos bem o que Jesus pretende de todos nós. O amado Mestre não pede corações puros, santos, procura quem o queira seguir com o nosso esforço, a nossa transformação, como ela o fez. Meus amigos, assim chegamos ao fim deste emotivo capítulo, relembrando a grandeza de Jesus, que aos olhos dos homens naquela época comete 3 infrações: falar com uma mulher em público, falar com uma samaritana, falar com uma pecadora, inaugurando uma era de esperança feminina no seio de uma sociedade preconceituosa. Jesus deu o exemplo de tudo a maneira como devemos proceder, de todo o amor que devemos ter com os nossos semelhantes, sejam homens, mulheres, sejam. Não há raça, não há religiões, somos todos filhos de Deus. E foi isso que Jesus nos disse. Portanto, numa sociedade tão preconceituosa à época e ainda hoje, Jesus exemplificou bem o caminho que todos devem seguir. Emmanuel, no livro Pão Nosso, na página 201, diz: com Jesus começou o legítimo feminino. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estandartes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Esta é a mensagem do Cristo neste capítulo. Obrigada a todos, obrigada à Casa Irmão Benedito, muita paz e até breve.